trago para vocês a videoaula do gorro Serenity. Ele leva esse nome por causa da sua cor azul Serenity, que foi uma das cores eleitas cores do ano de 2016. Vou fazer com o Barroco Max Color, número 6, como já disse, azul Serenity. Seu número é 6823 de 200 gramas. Vou precisar apenas de um novelo, ok? E agulha de 4 milímetros. Vamos iniciar esse trabalho fazendo 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fechar em círculo com um ponto baixíssimo. Vamos fazer agora, dentro desse círculo, 12 pontos baixos. 1, 2, 12. Vamos fechar aqui no primeiro ponto baixo com um ponto baixíssimo, para a gente poder encerrar essa nossa primeira carreirinha. Vamos fazer aqui 3 correntes para subir. 1, 2, 3. Vamos aqui para o próximo ponto baixo livre e vamos fazer aqui um ponto pinha. Eu vou fazer esse ponto bem devagar para você que nunca fez, ok? Para você que não conhece. Vou aqui laçar o fio na agulha, vou colocar aqui pela primeira vez na base e vou laçar novamente puxando o fio. Vou ficar aqui com 3 laçadas na agulha. Vou laçar novamente e vou passar pela base pela segunda vez. Novamente eu laço e puxo o fio. Dessa vez eu vou ter 5 laçadas na agulha. Vou laçar aqui em cima e novamente pela terceira vez eu vou passar na base, laço de novo e puxo, tendo assim 7 laçadas na agulha. Laço aqui em cima, vou pela quarta e última vez na base, laço de novo e puxo. Observem que eu passei na base 4 vezes, sempre laçando em cima e embaixo. Vou laçar aqui mais uma vez. Nesse momento aqui eu tenho 10 laçadas na agulha e essa 10ª laçada eu vou passar por dentro de todos os pontos que já estão na agulha. Pronto. Vou fazer aqui uma correntinha, fazendo assim o meu primeiro ponto pinha, ok? Vou passar aqui pro próximo ponto baixo livre e vou fazer a mesma coisa. Eu vou repetir um pouquinho mais rápido, ok? Laço aqui em cima, laço embaixo uma vez, laço de novo, puxo, laço em cima, passo embaixo pela segunda vez, laço de novo, puxo, laço em cima, laço embaixo pela terceira vez, puxo, laço em cima, laço embaixo pela quarta vez, puxo, laço de novo, a nossa 10ª laçada, eu passo por dentro de todos os pontos que estão na agulha. Faço uma correntinha e assim eu tenho o segundo ponto pinha. Vou para o próximo ponto livre e vou fazer de novo. Lembrando sempre que eu vou passar 4 vezes na base, ok? Faço aqui uma correntinha para fechar o ponto pinha. Olha só, lacei em cima, passei uma vez na base, lacei embaixo. Lacei em cima, passei 2 vezes na base, lacei embaixo. Lacei em cima, passei 3 vezes na base, lacei embaixo. Lacei em cima, passei pela quarta vez na base, lacei embaixo. Lacei em cima, é a nossa 10ª laçada e vou passar por dentro de todos os pontos que estão na agulha. E eu vou fazer isso por toda a volta. Pronto, olha só. Aqui eu tenho 11 pontos pinhas, só que eu quero 12. O 12º ponto eu vou fazer no mesmo lugar, naquela mesma corrente onde eu saí com as 3 primeiras correntes dessa carreira. Vou vir aqui no mesmo lugar e vou fazer o nosso 12º ponto pinha, da mesma maneira que a gente fez nas outras vezes, tá? Passando pela base por 4 vezes, sempre laçando em cima e embaixo e pegando a última laçada e passando por dentro de todos os pontos que estão na agulha. Dou o nozinho para encerrar o nosso pinha. Vou aqui nas 3 correntes para subir, vou na terceira corrente e faço um ponto baixíssimo na terceira corrente, contando de baixo para cima. Essa aqui é a nossa primeira carreira do trabalho. Vamos agora para a nossa próxima carreira. Novamente a gente vai subir 3 correntes. Vamos aqui, olhem só. Aqui nós temos o nosso primeiro ponto pinha da carreira de baixo e aqui o segundo. Nós iremos trabalhar agora nesse espaço aqui, olha só.
nesse pequeno espaço entre um e outro, ok? Vamos fazer aqui 3 pinhas separado por uma corrente entre um e outro, ok? Vou fazer aqui o nosso primeiro ponto pinha, sempre da mesma forma, passando na base por 4 vezes. 2, 3, mais uma, 4. Eu vou dar o nozinho para fechar o ponto pinha e agora eu vou fazer mais uma corrente. Você observa que eu fiz 2 correntes, mas a primeira corrente é o nozinho que fecha o ponto pinha, ok? Agora eu fiz uma corrente de separação. No mesmo lugar, eu vou fazer mais um ponto pinha, ok? Passando embaixo pela terceira vez, pela quarta. Vou fazer o nozinho que fecha o ponto pinha e mais uma corrente de separação. E no mesmo lugar eu vou fazer mais um ponto pinha. Pronto. Vou dar o nozinho que fecha o ponto. Pronto. E agora o que é que nós vamos fazer? Vamos pular o próximo espaço, olha só. Esse espaço a gente não vai utilizar. Então, vamos para o espaço seguinte, e nesse espaço seguinte, sem separação porque esse nozinho aqui é para fechar o ponto, tá? Ele não conta como separação. Sem separação, nós vamos aqui para o segundo espaço livre e vamos fazer a mesma coisa. 3 pontos pinhas separado por uma corrente. Olha só. Um grupo aqui de 3 pinhas entre uma separação, pulamos uma separação e na segunda separação, na separação seguinte do último grupo, nós fizemos mais 3 pontos pinhas. Novamente, nós vamos pular a primeira separação e na segunda a gente volta a fazer mais 3 pontos pinhas e vamos seguir assim por volta de toda essa carreira. Vamos lá, pessoal, vamos encerrar a carreira fazendo um ponto baixíssimo na terceira corrente daquelas 3 que nós iniciamos a carreira anterior, contando de baixo para cima. Pronto. Vamos fazer aqui novamente 3 correntes para subir. Vamos trabalhar agora dentro desses espaços, apenas esses espaços dos pontos pinhas que estão agrupados. Observe que entre um grupo e outro nós temos um espaço. Nós não trabalharemos nesses espaços, tá? Apenas nos espaços formados pelo grupo de pinha, tá? Pelos pontos pinhas que estão agrupados. Vou mostrar na prática. Vou vir aqui dentro desse primeiro espaço aqui e vou fazer dentro dele um par de ponto pinha. Vou pro primeiro aqui. 1, 2, 3, 4. Vou fazer aqui um nozinho para fechar e vou fazer uma corrente de separação. E no mesmo espaço eu faço aqui 1, 2, 3, 4. Mais uma correntinha aqui para fechar. Apenas isso, aí eu já vou pro próximo espaço, dentro do grupo, olha só, e vou fazer mais um par nesse mesmo espaço. Pronto. Olha só. Tenho aqui um espaço que é a separação de um grupo e outro da carreira anterior. Esse espaço eu não irei utilizar. Então, eu vou pro próximo espaço já do grupo seguinte e vou fazer mais um par de ponto pinha. Vou repetir a mesma coisa que eu repeti aqui, olha só. Um par em cada um desses espaços. Pronto, olha só. E eu vou continuar fazendo isso por toda a volta. Esse espaço que separa um grupo de outro da carreira anterior, eu não vou utilizar. Vou para o espaço dentro do grupo e vou fazer um par de ponto pinha por toda a volta até o final dessa carreira. Pronto. Mais uma carreira encerrada. Vou fechar aqui em círculo com um ponto baixíssimo na terceira corrente, contando de baixo para cima. Vou fazer mais 3 correntes para subir e nessa nossa nova carreira nós vamos trabalhar com quantidade de pinha alternada. Vamos para a prática. Aqui nós temos o nosso primeiro par de pontos pinhas e dentro desse espaço nós vamos fazer 3 pontos pinhas. Da maneira que a gente já conhece. Faz um ponto pinha e faz uma corrente de separação. Faz o segundo ponto pinha e faz uma corrente de separação. Faz o terceiro ponto pinha e está pronto o nosso primeiro grupo de 3 pontos pinhas dessa forma. Pronto, olha só, 3 pontos pinhas
dentro do primeiro par de pontos pinhas. Vamos aqui para o próximo par, olha só, esse aqui é um espaço de divisão entre os pares, nele não conta. Vou aqui para dentro do próximo par e vou fazer agora apenas mais um par de ponto pinha. Dessa vez são apenas 2 pontos pinhas, tá? Da mesma forma que a gente já conhece. Faz um ponto pinha, faz uma corrente de separação e faz mais um ponto pinha, deixando o trabalho dessa forma. 3 pontos pinhas, 2 pontos pinhas. Nós vamos trabalhar com essa alternância até o final, ou seja, a gente vai pular esse espaço e aqui dentro do grupo do par de ponto pinha, nós vamos fazer 3 pontos pinhas. Em seguida, aqui no próximo par, a gente faz mais 2. Lembrando sempre de não utilizar esses espaços que são separações dos grupos, ok? Vamos lá, vamos fazer isso até o final. Pronto, encerramos assim mais uma carreira e já demos início aqui à nossa nova carreira fazendo 3 correntes. Vamos aqui no nosso espaço aqui entre um pinha e outro e vamos fazer aqui mais um par de pontos pinha. Nessa nossa nova carreira, nós vamos trabalhar apenas com pares, ok? Sempre fazendo uma corrente de separação entre o pinha e outro, mas entre um par e outro não tem separação, ok? Olha só, eu tô aqui terminando o primeiro par de pontos pinha e vou passar imediatamente para o nosso próximo par de ponto pinha. A nossa carreira vai ser apenas disso. Não só a nossa carreira, como o trabalho assim por diante. Fiz o meu primeiro nozinho para fechar o ponto, vou fazer uma corrente de separação e vou fazer mais um ponto pinha no mesmo local. Olhem só. Vou agora para o próximo aqui, lembrando que esse espaço aqui não faz parte, não é uma separação de pinhas e sim uma separação de grupos, então eu não utilizo ele. Vou para o próximo, para dentro do próximo ponto e vou fazer outro par de pontos pinhas. Vou fazer assim por toda a volta. Quando terminar essa carreira, eu vou subir com 3 correntes e vou fazer novamente a mesma coisa, um par de ponto pinha dentro do espaço de um par de ponto pinha da carreira anterior. Eu vou fazer isso até eu ter um total de 8 carreiras dessa forma, ok? Eu estou nesse momento trabalhando a primeira carreira apenas com pares de ponto pinha. Quando eu terminar essa carreira, eu vou fazer mais 7 com pares de ponto pinha dentro de pares de ponto pinha, ok? Vamos lá. Pessoal, olha como está o nosso gorro. Vamos contar juntos aqui quantas carreiras a gente tem no total. Vou contar desde essa carreira aqui. A primeira carreira de ponto pinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreiras no total. Vamos fechar essa carreira e dessa vez nós vamos fechar ela da seguinte forma. Você vai vir bem na parte de cima aqui do primeiro ponto pinha e vai fazer o ponto baixíssimo nessa parte. Vamos fazer aqui uma corrente para subir e vamos fazer um ponto baixo nesse mesmo espaço, ok? Aqui nós temos a separação, vamos fazer um ponto baixo dentro dessa separação. Vamos para a parte de cima do próximo ponto pinha e vamos fazer um ponto baixo. Aqui nós temos um espaço entre os pares de ponto pinha e vamos fazer um ponto baixo dentro desse espaço. Novamente, em cima do ponto pinha, a gente faz um ponto baixo. Na separação, outro ponto baixo. Em cima do ponto pinha, outro ponto baixo. Na separação entre os pares, outro ponto baixo. E a gente vai fazer isso por toda essa volta. Sempre quando estiver em cima de um pinha, a gente faz o ponto baixo. Sempre que tivermos no meio dele, no meio de um par de pinha, nós fazemos outro ponto baixo. E sempre que a gente estiver na separação de um par de ponto pinha para outro, a gente faz outro ponto baixo. E a gente faz isso até o final da carreira. Pronto! Nós já fizemos a nossa primeira carreira de ponto baixo e vamos fazer mais. Só que antes de prosseguir, eu quero falar uma coisa para vocês. Essa é a hora de você medir a pressão do seu gorro. Coloca na cabeça e vê. Se você achar que ela está
muito apertada, você desmancha essa carreira e coloca mais pontos baixos em alguns pontos da circunferência para poder abrir ela um pouco mais. Se você achar que está muito folgada, você desmancha e tira alguns pontos da circunferência para poder fechar um pouco mais. Agora, se você acha que do jeito que está bom, então a gente prossegue. Lembrando que nós vamos fazer mais algumas carreiras de pontos baixos e essas nossas novas carreiras também vão ajudar a fechar mais um pouquinho, tá? Vou aqui no primeiro ponto baixo que eu fiz e vou fazer um ponto baixíssimo para fechar essa nossa primeira carreira de ponto baixo. Vou fazer uma corrente para subir e no mesmo ponto que eu fechei, eu vou fazer outro ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto da base, sem aumentar e sem diminuir, colocando ponto baixo sobre ponto baixo. E eu vou fazer isso por mais 3 carreiras, totalizando 4 carreiras só de ponto baixo. Você já fez uma carreira, estamos fazendo a segunda carreira só de ponto baixo. Depois dessa, nós iremos fazer mais 2 e voltamos para encerrar o nosso gorro. Vamos lá. Pronto, pessoal, nós terminamos a barra do nosso gorro e agora nós vamos fazer a finalização da nossa peça com o ponto caranguejo. O ponto caranguejo, ele é feito basicamente da mesma forma do ponto baixo. Passa a agulha na base, laça o fio, puxa, laça de novo e passa por dentro das 2 alças que estão na agulha. Assim também é o ponto caranguejo. A diferença do ponto caranguejo pro ponto baixo é que o ponto baixo você trabalha nos pontos que estão à frente da agulha. Ou seja, você segue na direção. Já o ponto caranguejo, você trabalha nos pontos que estão para trás da posição da agulha. Ou seja, você volta. Vamos começar fazendo uma correntinha e vamos voltar para o ponto anterior a esse de onde a gente fechou. Olhem só. Vamos laçar o fio, como eu disse, puxa pelo mesmo lugar, 2 laçadas na agulha, vamos laçar de novo e vamos puxar por essas 2 laçadas. Vamos agora para o ponto anterior, sempre voltando, tá, pessoal? Sempre voltando para o ponto que está antes da posição da sua agulha. Olhem só. É a mesma forma de construção do ponto baixo. A diferença é a direção que você vai. Coloca a agulha na base, laça, puxa. Laça de novo, puxa por dentro das 2 alças que estão na agulha. Coloca a agulha na base, sempre no ponto anterior, voltando. E fecha, olhem só. O resultado também é diferente do ponto baixo. O ponto caranguejo vai lhe dar essas ondinhas aqui, olhem só, na borda. O ponto caranguejo é um ponto de acabamento. Vamos fazer isso por toda a volta da boina e aí a gente volta para mostrar a nossa peça encerrada. Vamos lá. Pronto, pessoal, está finalizada a nossa peça e eu convido vocês a fazerem essa peça usando o Barroco Max Color Azul Serenity e postando nas redes sociais com a hashtag Sempre Círculo, para que a gente possa ver o resultado final do seu trabalho. Vou ficando por aqui, beijos e até a próxima!